Almas passarinhas, nossa cura sempre será. Isso aí. Aí. Muito bem. Ótimo. Olha só. Tem gente lá de Roraima, o Rodrigo aí, que vai ser nosso professor, que vai vir para cá, vamos torcer. Tem o Claudinho, que nos fugiu lá para Bahia. Também é outro que fugiu para Bahia, né? Quem mais tem aí, pessoal? Nossa. Bom, eu não sei se eu estou aparecendo, não. Não estou aparecendo? Sim ou não? Tá aparecendo. Eu não me vejo aqui, mas tudo bem. A ideia é o seguinte, pessoal. Primeiro passar os 5 minutos do vídeo Carijo, tá? E agradecendo também a Luana, que foi excelente. Espero que estejamos gravando isso aqui. Não sei se... Eu comecei a gravar na metade e tal, mas não tem problema, né? Mas depois ela passa para nós. A música é de quem, Luana? A música é de quem? A música é minha. Olha só, que maravilha. Meu Deus, parabéns. Obrigada. O nome dela é Guardiãs da História. Sim. Então, pessoal, olha só. Se vocês me permitem, eu vou tentar passar aqui um vídeo. 5 minutos, tá? Opa! Só um pouquinho. Tá certo. Sim ou não? Não, ainda não. Não estou te ouvindo, Brack. Agora sim. Desculpe. Agora sim. Então, pessoal, tem o vídeo do Carijo, tá? Que é um vídeo bastante importante, que o Moisés, inclusive, participou. Eu já vou apresentando ele, então, né? Na realidade, o Moisés é um grande amigo, o Moisés da Luz também foi nosso aluno aí na URGS, também fez biologia, e trabalhou com erva mate, trabalhou no GVC, eu acho que também muitas coisas aí a gente compartilhou com ele na questão da agrobiodiversidade, né? E antes, digamos assim, da gente entrar no assunto, até para a própria Betina já tinha comentado também, né, no GVC, nós temos então uma proposta do Grupo Viveiros Comunitários, que é uma iniciativa dos estudantes, que surgiu lá por 97, 98, né, é uma iniciativa de trazer as espécies nativas da flora e discutir questões que, dentro do curso de biologia, muitas vezes a gente não vê isso acontecer. Por quê? O curso ele é muito voltado, e até temos que considerar que o nosso curso de biologia ele tem muitas práticas aqui na URGS, mas, ao mesmo tempo, tem várias coisas que, digamos assim, faltam, existem lacunas muito grandes. E os estudantes começaram, lá por 97, 98, coletar sementes de árvores, enfim, e aí foi sendo criado o GVC,
E um dos temas que a gente vem tratando hoje, né, é o papel estratégico da flora nativa do ponto de vista da sociobiodiversidade e também do ponto de vista econômico. Por quê? A gente está vivendo aí, pessoal, vocês devem estar... A gente está vivendo uma destruição, né, no Brasil e também, vamos dizer que em parte do mundo também, pelo modelo econômico imediatista, né, que preza pelo crescimento econômico e despreza a biodiversidade, né? E a biodiversidade a gente viu, por exemplo, se nós pegarmos aí 3 espécies muito importantes da nossa flora nativa que estão ameaçadas de extinção, que é, no caso, a araucária, a jussara e os butiás, né? Pelo menos mais de 3 espécies, na realidade, butiás são várias, né? Os 3 grupos, ou 3 gêneros, estão colocados como ameaçados de extinção. Buenas. Uma das questões para superar a ameaça de extinção é justamente fazer a inserção dessas espécies dentro dos sistemas produtivos. Não só araucária, jussara, butiás, que geram renda. O butiá já foi muito importante até como fibras, né? A jussara, hoje, estou ficando sem voz aqui. Me engasguei com o chimarrão. Isso é sacanagem, hein? Pô, erva mate me pegou aqui, ó. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse assunto que nós vamos tratar a cada 15 dias, a cada 2 semanas, nós queremos retomar assuntos relacionados ao papel estratégico da flora nativa, até do ponto de vista econômico e socioambiental. Então, Moisés, nosso grande amigo, ex-aluno da biologia, biólogo, que fez mestrado nesse tema e é um dos caras que mais conhece, principalmente a questão do carijo, o resgate dessa cultura, com a sua família, ele é de Panambi, né? Então hoje está lá também com a família dele e tal. Ele conseguiu resgatar um pouco desse trabalho e foi muito importante. Eu acho que a questão do carijo, eu vou deixar então que ele fale um pouco sobre isso, né? E depois da sua fala a gente abre para as perguntas, tá bom? Então, Moisés, fica à vontade. Pessoal, então, muito prazer em estar aqui conversando com vocês. A gente fez um trabalho bastante importante, assim, a partir da minha dissertação de mestrado, que foi sobre os carijos e barbacoás no Rio Grande do Sul, abrangendo toda a fabricação artesanal de erva mate. E a partir dessa dissertação, então, a gente aprovou um projeto financiado pelo IFAM, junto à cooperativa Catarse de Porto Alegre, né? E então, com a Catarse, foi desenvolvido o documentário, né, o filme do carijo, e um livro e uma cartilha sobre como produzir erva mate secando a erva no carijo. Então, a partir desse trabalho aí, a gente popularizou bastante esse tema e esse resgate vinculado ao Guarani, ao indígena, ao caigangue, que estava, digamos, estava negligenciado aqui na história do Rio Grande do Sul. Ou seja, a gente vem com uma modernização e uma industrialização na agricultura e com a cadeia produtiva da erva mate, e nesse sentido, sempre a gente vive esse rolo compressor do modernismo que vai sempre inovando e colocando o moderno como mais bem visto, né? E nesse sentido aí eles se aliam às normas sanitárias, né, que vão sendo estabelecidas para realizar, então, agroindústrias ou indústrias já com determinados padrões de fabricação, e sendo que o que está mais artesanal, mais antigo, vai se
vai sendo esquecido ou vai sendo negligenciado, né? E até os anos 80 era muito comum ter a produção de erva mate pelo carijo e pelos barbacoás. E aí, com a industrialização da erva mate, vieram as indústrias, né? E ao mesmo tempo a ampliação aí das lavouras de soja. Então, dois movimentos ao mesmo tempo: a industrialização da erva mate, a modernização da agricultura com a soja, principalmente. Então, a monocultura da soja leva à destruição, aí, à derrubada dos ervais, né? Então, nesse sentido, diminuiu bastante aí a produção de erva mate, né? E ficaram as indústrias monopolizando o mercado. E nessa questão do artesanal, então, tem todo um resgate de conhecimento, de relações comunitárias, de contato com a natureza, né, de autonomia, de soberania alimentar, que eu vou estar falando depois para vocês. Mas é isso aí, tá? Então, esse trabalho aí da Catarse popularizou bastante esse tema, resgatou e deu valor ligando com o Guarani, né? Que na cultura gaúcha, em geral, ficou bastante apagado, e ainda é muito apagado na questão do tradicionalismo gaúcho, né? Então, esse trabalho resgatou esse elo e popularizou isso. A gente chama até que foi um movimento, assim, dos carijos, das carijadas entre os estudantes, né? Entre eventos que a gente esteve organizando, tanto que muitas pessoas acabaram multiplicando a prática do carijo. O carijo foi lá para Maquiné, foi para o Pira Rural, lá em Ibarama, que é um evento de festival musical, né? A gente fez vários eventos com a cooperativa Catarse, aprovado por projeto da Secretaria de Estado da Cultura, em 2017. E eu, particularmente, na minha carreira profissional como professor, assim, no ensino médio, ensino técnico, depois na Unipampa, particularmente, eu puxei aí vários carijos, então, juntamente com os colegas que acharam interessante fazer os carijos, então, a gente fez vários eventos. E no ano 2018, a gente fez lá na Unipampa, em alguns campos, né? Mas aí eu passo a palavra aí para vocês. Moisés, nós temos algumas fotos também, né? Eu vou pedir para a Betina passar aí, se for possível também, né? A gente vai ver o vídeo primeiro? Uma parte do vídeo? Não, o vídeo eu não consegui, eu não sei. Eu estou tentando, posso até tentar. Vamos tentar pela última vez aqui, tá? Tá. Vamos tentar aqui, vamos ver se entra, mas acho que não estou conseguindo. Eu acho que, de repente, é a primeira vez, a gente pede até desculpa aí pro pessoal, né? Mas se vocês colocarem lá vídeo Carijo Catarse, né? Vai aparecer na internet, vocês podem ver, são quase uma hora de apresentação. É muito interessante ali, mostra tanto a questão dos quilombolas, indígenas, guaranis, enfim, né, Moisés? Isso. Então, Betina, podes colocar as apresentações? Posso. Se tu quiser me mandar o link e eu tentar daqui o vídeo, eu posso tentar. Mas tá na mão a apresentação. Já que tu quer começar a falar sobre o... Só um pouquinho, deixa eu botar aqui, ó. Dados.
Opa, não, isso aqui não. Hã? Tu quer começar a falar sobre os dados aí, quantitativos? Tá. É uma questão que eu acho que é interessante da gente destacar também, é que eu dei uma olhada nos dados do IBGE, e aí depois eu posso também passar o link para vocês, em relação aos produtos florestais não madeiráveis, ou os produtos do extrativismo, né? E silviculturais, da silvicultura e do extrativismo no Brasil. Então tem um material aí que está disponível pela IBGE e coloca coisas que são interessantes. Por exemplo, a erva mate no Brasil, ela gera quase 500 milhões de reais, enquanto que o pinhão, por exemplo, chega a quase 50 milhões de reais. E a gente sabe que o Rio Grande do Sul já foi um grande produtor de erva mate, como a questão do pinhão, por exemplo, né? Esses produtos que têm mercado, de certa maneira, mas que são negligenciados pelas políticas públicas, porque nós não temos políticas públicas que valorizem, né, a erva mate do ponto de vista da sociobiodiversidade, né, a questão do carijo como um diferencial também, incentivos para manter a tradição dessa forma de produção, como também o pinhão, que a gente perde muito nas gôndolas aí dos supermercados, e que existe o pinhão, depois de uma semana, aproximadamente, ou alguns dias, se não houver uma manutenção, ele acaba secando, né? Então, a gente vê muita perda de pinhão nos mercados, e até o aviltamento de toda a cadeia do extrativismo, que é um extrativismo que poderia ser muito importante, e ele pode ser sustentável, que é o caso da erva mate também, mas nós não temos políticas públicas para isso, tanto é que a erva mate, em grande parte, depois o Moisés pode complementar, nós perdemos muito espaço para a soja, né? Uhum. Então, que eu quero dizer que não só a soja, como a soja vem destruindo com outros tipos de produção de monocultura, silvicultura, eucalipto, pinos, etc., como também no resto do Brasil, produtos como o açaí ainda até naquele material que eu posso passar para vocês, o açaí digamos assim, aumentado um pouco, é um dos poucos produtos, porque se vocês derem uma olhada no material dos produtos do extrativismo e da silvicultura no Brasil, tá o açaí, tá a castanha do caju, castanha do Pará, né, ou do Brasil, temos babaçu e outros produtos também, né, mas que em grande parte, digamos assim, se eu pegar os 10 principais produtos de extrativismo no Brasil, até a cera da carnaúba, por exemplo, ao longo de 10 anos a gente vê diminuindo a produção, né? Tanto porque a agricultura familiar existe o êxodo rural, né? E a agricultura mecanizada e as monoculturas estão tomando conta dessas áreas e não existe até a sucessão no campo, né? O que está resultando, então, em diminuição da produção desses produtos do extrativismo, que para mim foi uma surpresa. Eu achei que poderíamos estar revertendo isso, mas, infelizmente, com exceção da erva mate, um pouquinho, quase nada, né? Mas até o pinhão vem diminuindo, né? Ou pelo menos o preço, pelo menos se mantém. Mas a produção, ela vem caindo, porque nós não temos uma sustentabilidade, digamos assim, mecanismos de sustentabilidade da produção no campo. Mas é isso que eu queria só dar essa introdução, depois eu posso repassar para vocês o endereço eletrônico do documento, que vocês possam depois acessar, porque é um assunto que, digamos assim, é o grande guarda-chuva do assunto de hoje, né? Então, acho que a gente poderia passar esses minutos aí, quem sabe, só para dar um clima aí mais para... Então, Betina... Pode tocar o vídeo? Agora a net
tinha uma forma de preparar a erva mate. É da crescente em diante que você poda a erva. Esse é o primeiro passo, poda a erva, de preferência um tempo bom, né? E a gente sapeca ela, senta e quebra. Preparava tipo mesa, assim, né? Mesa, meio alto, 2 metros de altura, assim, mais ou menos. E a gente fazia fogo no baixo dessa proteção, né? E colocava assim tudo, esse galho, tudo. Aí quando tá pronta toda a erva, aí a gente pega ela e bota em cima do cadiço lá em cima, né? Eles aí bota em cima, fecha por fecha. A gente bota bem assim debaixo do cadiço, né? Eles aí fecha a base de posto lá e daí faz o fogo e daí começa a secar, né? Depois aí era o cancheamento com os facão de pau. Ganchava ela num pano e depois eu levava em algum lugar, moeu, ia socando no pilão. E no soque que tinha ali do meu pai era pouca água, né? Quando dava chuvarada, aproveitava, nós dormíamos dentro no galpãozinho do soque para mudar de 2 em 2 horas. E dali, a primeira socada de erva, que vai na base de 30 quilos por vez, aí daí já sai de 30 quilos, já vem só para 29,5, porque a gente já vai sorvendo o chimarrão daquela erva que ainda está lá no coxo do soque. Como é que era o nome dessa estrutura, dessa mesa aí? Estrutura a gente já choraram, né? Choraram? Choraram Araguá. Não, o carijo não. Sou sincero para vocês, eu não vi o carijo. Fazer assim, só o barbacoa. Então, eu tenho, os caras me contam sobre o carijo. Inclusive, eu estou gravando uma letra aí agora sobre o ritual de carijo. E ela conta bem certinho a história como você faz. Eu vou até ler para vocês aqui. É ritual de carijo. Vendo a pedra do rebolo, lembro meu pai e meu irmão, nós 3 afiando o facão para a erva desgalhar. O tinido dos 3 listras, num ritual descompassado, e os galhos amontoados já pronto para sapecar. Um parapeito cuiudo de tronco de bananeira, e o pipocar na fogueira lembrando o fogo cruzado. Depois de quebrar os brotos, que o calor deixa mais rijo, se ata e vai pro carijo lá na beira do lajeado. Um tacho de água, um pano pra aragem, causos de visagem só o fogo clareia. Na noite vigília, dormir não se arrisca, se grudar faísca de pronto incendeio. Angico e Maria Preta formava fogo e braseiro. Neste rincão missioneiro, na noite fria e sem chuva, pra dar aroma na erva, quando a chama mostra a seda, pra abrandar as labaredas galho verde de cabelo. Pra fora, a forquilha troncha, de 4 esteios cravados, paus roliços atravessados, com atilhos pela frente. Assim se erguia um carijo no rincão onde nasci, legado dos guaranis, origem de minha gente. Eu acho que podemos dar sequência aí, Moisés. Podemos, sim. Entrou o Rodrigo Sasso aí também, grande companheiro da matéria. Deus do céu. Pode continuar então, Moisés? Eu acho que está trancando ali o vídeo, mas... Sim, pode colocar a minha apresentação, né? Tá. Betina? São fotos apenas, né? Sim. Vou botar aqui.
Daí não sei se vai aparecer na tela cheia, mas aí se vocês clicarem em cima ali do ícone da minha janela, daí vai ficar grande para vocês. Tá. Ela... Só um pouquinho. Tá legal. Pessoal, então, eu estava olhando os dados ali do IBGE, seguindo o BRAC, né? De 2008 a 2018, a área em hectares no Brasil, ela teve uma redução aí de cerca de 10 mil hectares. Esses cerca de 10 mil hectares se referem à redução no estado do Rio Grande do Sul. Esses 10 mil, mais ou menos 10 mil hectares. Nesses 10 anos, se reduziram 10 mil hectares na área de produção do Rio Grande do Sul. Já no Santa Catarina, Paraná, se manteve, né? Então, isso é um dado interessante, porque tem a ver com essa ampliação da cultura da soja, né? E que não reduziu somente a produção de erva mate, mas também a produção de vários alimentos que a gente está vendo aí, né? Redução do feijão, né? De frutíferas, de vários tipos de alimentos, e esse também é um fator aí para aumento de preço também desses alimentos, né? Mas não, então é só um dado interessante assim quanto à erva mate. Então ali eu vou mostrar as fotos para vocês da questão do processamento artesanal, mas antes disso, falando um pouco da erva mate, então ela vem, né, dos guaranis, também se fala dos caigangues, né, também tem participação nisso, mas, ou seja, dos nossos povos originários, né, dessa região toda aqui, nossos povos originários, então, descobriram e, digamos assim, até domesticaram a erva mate, né, sendo uma planta sagrada, um alimento, uma planta espiritual, né, de poder, utilizada nas curas, né, dos pajés, dos caraís. E em Guarani é a Cá, né? Cá. Importante dar atenção a esses termos aí do idioma, que no idioma tupi-guarani está em diversas palavras que a gente utiliza. E o mate, o chimarrão, seria caí, caiã, o termo guarani. Mate provém do mate, palavra mate do Quechua, que os espanhóis pegaram lá dos incas, né, e deram o nome mate. Então, a gente utiliza o mate que provém dos Quechuas, né. E chimarrão tem uma versão que diz que cimarrón, né, vem do termo em espanhol cimarrón, quer dizer selvagem, né, bravo, ou seja, uma bebida selvagem também, né, nesse sentido. E aí, mais ou menos ali no século XIX, né, início do século XIX, por volta de 1822, aí o naturalista francês Saint-Hilaire, então, denominou botanicamente a Ilex paraguariensis, né, da família Foliaceae. Então, a erva mate, ela habita toda essa região aqui do Cone Sul, está nos países do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, que é interessante citar o Uruguai, porque tem muitas referências que não citam o Uruguai, só que o Uruguai não tem plantação de erva mate para produção, somente na região de 33, no Parque Quebrada de los Cuervos, tem exemplares nativos, e tem, inclusive, o parque foi criado
por causa da erva mate presente lá. Inclusive tem uma demonstração lá, uma exposição sobre a erva mate. E é um lugar muito lindo para conhecer, quem puder ir lá futuramente. Então, em toda essa região aí, a erva mate, então, ela está associada à araucária, na floresta umbrófila mista, e também na floresta estacional decidual e semidecidual. Na região ali de Camaquã, até Pelotas, que a gente chama de Mata Atlântica, né? E mata estacional semidecidual, tá presente a erva mate, né? E em muitos locais que tem erva mate, possivelmente foram os cultivos dos indígenas, dos guaranis e caigangues. Inclusive pela história, né, das reduções jesuíticas, então, os guaranis cultivaram erva mate nessas reduções. Já fora um pouco desses ecossistemas, né, mais florestais até. Em todas as reduções jesuíticas foi cultivada a erva mate. Bem, a erva mate, então, ela é de selva, de floresta, de um ambiente sombreado. Vocês podem ver na foto aí da poda da erva mate, né? O nosso amigo lá, o Gustavo, da Catarse, tá ali com o facão, podando um exemplar pequeno, ainda jovem, de erva mate, mas o seu ambiente ali está debaixo de árvores nativas, né? E essa é uma área já de cultivo ali presente em Ijuí, ali do Instituto Regional de Desenvolvimento Rural, né? Em 2017 a gente fez uma carejada lá e junto com o secretário de Cultura nós fomos podar essa erva mate lá. Então, esse é o ambiente ideal para a erva mate, é um ambiente sombreado, é de subbosque, né? Ela é de sombra. Então, lamentavelmente, existem e teve muito investimento antigamente na produção em monocultivo. Mas monocultivo para erva mate é muito ruim porque acaba as folhas criando mais taninos e ficando mais amarga, e também ocorrem aí, como o ambiente está desequilibrado, vai criar as denominadas pragas, né, doenças, então, que acaba demandando de quem produz, muitas vezes, a aplicação de agrotóxicos, né. Mas, então, e aí, nesse sentido, já depois disso se verificou, né, começou a fazer ênfase no sistema agroflorestal, buscando imitar a natureza, né, claro. E aí a gente vê que, por exemplo, a região do Vale do Taquari, a região de Lópolis, Arvorezinha, tem investido muito nisso, é uma das regiões que mais produz erva mate, é a região que mais produz erva mate no estado. E eu, particularmente, quando provei, tomei chimarrão dessas ervas, eu senti uma qualidade melhor, e fiz algumas visitas lá, e eles estão dando ênfase à produção da erva mate sombreada, ou floresta. Então, né, seguindo essa questão da erva mate, nas agroflorestas, o Rio Grande do Sul, até então, produzia somente metade da sua demanda de consumo, né? Não deve ter aumentado muito, porque como houve redução de área, né, tá muito avançada a plantação de soja, né, principalmente aí por causa do rendimento das exportações. Então, provavelmente ainda siga essa. Então, historicamente, o Estado, as ervateiras do Estado sempre compraram a erva mate de Santa Catarina e do Paraná, onde lá ervais nativos, né? A maior parte da produção de Santa Catarina e Paraná é dos ervais nativos, da região centro-norte de Santa Catarina e centro-sul do Paraná.
E a outra região do estado que é produtora, a região de Palmeira das Missões, é a região de Erechim. Né? A região de Palmeira decresceu bastante por causa da soja, né? Todas as áreas de campo ali, muitos dos ervais foram derrubados, né? Mas vamos falar então do potencial aí dos sistemas agroflorestal com a erva mate. Tem é muito importante o sistema agroflorestal porque tu pode, ou seja, incrementar uma diversidade grande de plantas produtoras, de frutas, de madeira, de lenha, plantas medicinais, algumas alimentícias, ou até várias alimentícias, né? As plantas alimentícias não convencionais, o pinhão, né? Então a gente chama isso de sistemas agroflorestais biodiversos. Né? Então, junto com a erva mate, quem produz erva mate para ervateiras ou nessas regiões fortes de erva mate costuma só cultivar erva mate em sistema agroflorestal. Mas o sistema agroflorestal em si, ele pode ser muito diversificado. Então, pode associar aí com a erva mate as frutíferas em geral, os cítricos, os mesmos cítricos, né, no seu ambiente nativo, lá da Ásia, são de ambiente sombreado, né? Isso a gente verificou ali na região de Montenegro, na agrofloresta do Inacinho, né? Os cítricos debaixo da sombra dos angicos e outras nativas é excelente, né? São plantas saudáveis. Então, além dos cítricos, tu ter butiá, né? Tu ter abacate, ter várias frutíferas nativas aí, né? Cerejeira do mato, uvaia, areticum, guabiroba, o aguaí-açu, lá no nosso sítio, é uma nativa aí que tem um grande potencial, né, para ser utilizado, é um fruto até bem grandinho, assim, maior que uma guabiroba, né? E, então, existe uma diversidade enorme aí quanto a associar a erva mate com esses outros cultivos, né? E isso, claro, que depende do ecossistema, da região do estado, se dá mais frio, dá mais geada ou menos, né? Porque na região do litoral, dos vales, em Costa da Serra, por exemplo, já tem o nosso açaí Jussara, né? Que é possível associar, possível produzir bananeira e tal, então tudo isso tem como associar. E agora vou entrar na fabricação artesanal da erva mate. Então, o que a gente está aliando aí, né? Nessa questão. Agora, vocês estão vendo aí eu carregando galhos de erva mate. Então eu vou mostrar para vocês aí a sequência aí do processamento artesanal. Aqui é a poda, já pode passar para a imagem seguinte. Depois da poda é o sapeco, né? Parando um pouquinho aqui. A poda da erva mate, como você já deve imaginar, a gente sempre vai falar, eu sempre vou falar do ponto de vista da agroecologia, da biodinâmica. Então, e também por parte dos conhecimentos ancestrais aí dos nossos camponeses e indígenas, né? Então, é importante para a poda da erva mate sempre respeitar a lua, né? Geralmente não se poda na lua nova, isso tem a ver com a distribuição da seiva na planta. A época de poda da erva mate ideal é mais ou menos mês de maio até setembro, antes da floração. Em setembro ou outubro ela começa a florescer e vai frutificar aí em fevereiro, março. É possível, mesmo assim, processar erva mate em janeiro, fevereiro, né, com os frutos, né? Se diz que ela fica mais amarga com os frutinhos, com as sementes. Mas, digamos, se a gente vai seguir uma época como muitas plantas têm a sua época ideal para produção, né, como a época do tomateiro.
Então a gente vai tentar respeitar as épocas de produção ideais para a planta, ideais para o manejo na agricultura, que segue um manejo anual, né? Existe o calendário agrícola anual, que isso é milenar, né? Então tem todas as épocas ideais em manejar as plantas. E a poda da erva mate, então, tem essa questão da época do ano e a lua. E a variedade, então, a gente tem pelo menos 3 tipos aí, que não são necessariamente variedades, mas biotipos da erva mate, e que a gente fala o talo amarelo, e também a periquita, que são variedades suaves, né? Não é muito amarga, ou seja, quase nada de amargor tem. E tem a variedade talo roxo, que essa é bem amarga. Essa do talo roxo, por exemplo, na região da Serra, lá, e região de Ipê, Antônio Prado, tem erva mate nativa, né, junto com a araucária, e tem erva mate que é bastante amarga. Mesmo fazendo o sapeco, ela fica bem amarga. Que, por exemplo, na Feira Ecológica da Redenção, ali, um produtor oferece, né. Então, aqui o sapeco, então, o sapeco é incrível, porque isso é conhecimento aí guarani, né? Aí está um guarani aí sapecando o galho da erva mate. Esse é um procedimento de selagem da erva, de manter a qualidade, né? A gente faz esse tratamento aí para manter a coloração verde da erva mate. Se a gente não sapecar, ela vai ficar escurecida. Ou seja, então o sapeco serve para inativar enzimas de oxidação, né, da folha. Então, quando passa o galho pela fogueira, vai gerar uma crepitação, vai estralar. Então, a folha, a face abaxial da folha, geralmente, ela estoura, vai produzir furinhos ali, ou seja, liberando gases, né, eliminando substâncias. Então, o sapeco é o que vai manter a erva verde e também vai, digamos, tirar aquele amargor da erva. Se a gente não sapecar a erva mate, ela vai ficar muito amarga. E esse conhecimento interessante, conhecimento guarani, que vai acabar indo para a indústria, né? Guarani depois passa para os colonizadores, né, os colonos, os agricultores, imigrantes, e a partir dos imigrantes, então, vai para a indústria, porque na indústria essas mesmas etapas são realizadas, né? Interessante. Então, agora vocês podem passar para a próxima imagem. Depois do sapeco, geralmente esse trabalho é feito em mutirão, né? Ou dentro da mesma família, né? Ou seja, eu faço às vezes com meu pai isso, mas claro que em produção maior, né, convém trabalhar com mais gente para não ficar não tão cansativo o trabalho aí. Então aí depois do sapeco a gente faz a desgalha, né? Desrama os galhos finos com as folhas, que é isso que vai ser a nossa matéria-prima para o chimarrão. Pode passar para a próxima. Então a gente faz a desgalha, faz ou não o enfechamento, né? Pode enfechar, ou seja, pode amarrar ou não. Enfecha esses galinhos, e nesse caso da imagem a gente está fazendo o fecho e amarrando, tá? Passa para a próxima. Depois então, de amarrar o feixe, esse feixe é levado para cima do carijo, que é um giral ali, um estrado de madeira, pode utilizar taquara. E ali, por exemplo, está o meu pai secando a erva mate, ele está cuidando do fogo ali. Então, essa lenha do lado direito dele foi selecionada previamente. Então, tem vários detalhes aí que fazem parte do conhecimento ancestral, indígena, camponês, né?
que fazem parte desse processo. Nesse processo existe uma gama de conhecimentos aí de biodiversidade. Então, para secar essa erva, existe uma lenha mais propícia, mais recomendada para isso. Então, aqui tem bastante lenha de branquilho, Sebastiania commersoniana, pode ser a serrata também. E aí pode ser lenha de camboatá, lenha de angico vermelho, de maria preta, lenha de pitanga, guardiroba, das mirtáceas em geral, são lenhas boas para isso, né? Rabo de bugio. Então tem essas lenhas nativas. No caso, o branquilho é ótima porque não dá labareda muito alta, né? É uma lenha que dá bastante brasa e não dá uma labareda, porque no sistema do carijo não pode ter fogo muito alto, porque senão incendeia toda a erva, né? Então por isso necessita ficar cuidando do fogo. Nesse caso aqui, ele tava só ele e eu, mas nos eventos que a gente faz, e dentro do folclore gauchesco, inclusive, é chamado de Ronda do Carijo, né? Quer dizer que, geralmente, esse processo é feito começando no final da tarde e entra à noite, sendo um momento aí de confraternização, de festa, muito agradável, né? Algo assim que faz parte desse conhecimento, dessa riqueza que se liga, então, à produção, à autonomia, à soberania com a cultura, com a festa, com a alegria, né? Então, aqui a secagem da erva leva em torno de 8 a 12 horas de secagem. Começa ao final da tarde, segue aí a madrugada, aí, claro, de madrugada aí fica só o braseiro, né? Geralmente se deixa só a brasa de madrugada para não ter risco de incêndio e voltar, vai dormir, depois de manhã volta e se necessita mais calor, faz mais um pouco de fogo para deixar bem seca essa erva mate. Tá? Na próxima imagem aí, ali com o pessoal da Catarse, em Soledade, a Ronda do Carijo à noite. Então, vocês podem ver aí o pessoal se divertindo, né? Pode passar para o próximo. Aí foi na Unipampa, né? Começando aí o final da tarde. O pessoal já mobilizado aí para esse momento do ritual do Carijo, né? Passo para a próxima. No outro dia, então, a erva mate vai estar bem seca, ela vai ficar bastante quebradiça, até a madeira vai quebrar muito facilmente. Então a gente faz o canchamento. O canchamento aqui mais rústico, manual, né? É com um facão de madeira sobre uma cancha. Pode ser uma cancha de madeira. Antigamente utilizavam couro de boi, né? Ou canchas. O cancha vem de uma estrutura redonda, né? Tinha as canchas redondas com ouriço, né? Ouriço puxado a cavalo, a boi. Mas o mais manual é com facão de madeira. O próprio facão de madeira também também tendo esse conhecimento da espécie utilizada, né? O facão de madeira, né? Qual a madeira mais resistente, boa, assim, para canchar, né? Por exemplo, guajuvira, né? Tá? Passa para a próxima. O canchamento, então, é uma etapa prévia ao soque, que no caso vai fragmentar a erva, vai facilitar, então, a gente colocar essa erva no pilão ou num soque mecânico movido a eletricidade, né? Nesse caso aí, o mais originário, né? Mas é o soque no pilão. Então, a gente cancheia ela primeiro para fragmentar, para poder colocar no pilão, né? Tá? Os pilões também, se a gente analisar essa questão da madeira, né?
conhecimento de utilização das espécies de madeira para fazer o pilão, né? A mão de pilão, isso faz parte, né? E, claro, que nesse trabalho artesanal, quanto mais pessoas juntas, de uma forma coletiva, fica mais fácil a gente fazer esse trabalho, né? É isso aí, pode sair das imagens, né? Então, para seguir aí agora alguns comentários relacionados à fabricação de erva mate no Carijo e a questão da utilização da erva mate, né, da floresta. Então, a questão dos carijos, o carijo, né, ele mantém esse potencial, né, de produção da erva mate de uma forma coletiva, familiar, e unindo cultura, né, unindo esse contato com a natureza, né, observação da questão da lua, né, ou seja, a gente vai passar a noite secando a erva, de preferência numa noite estrelada, né, para isso tem que ser dias ensolarados, que não chovem, né. Então, tem todo um ritual aí, né, um momento de confraternização, de passar a noite observando as estrelas, a lua, né, tomando mate, cantando, proseando, né, e olhando para o fogo, né, cuidando do fogo do carijo. E o carijo, nesse sentido, falando da riqueza que compreende esse processo, compreende a autonomia, né, soberania alimentar para as famílias camponesas, inclusive para uma produção localizada que poderia ser mais incentivada, assim, para comercializar nas feiras, né, para ter, digamos, essas trocas, esse comércio localizado. É uma produção em pequena escala, e produção em maior escala, né, já começa um pouco pelo barbacoa. O barbacoa segue sendo artesanal, mas ele distancia o fogo da erva, e o calor vai por um túnel, então já não se tem esse momento de cuidar do fogo, não necessita, né, e já aumenta um pouco a produção. E sem falar da indústria depois, que a produção é muito grande, muito massiva, né? Então, esse potencial da autonomia, da soberania alimentar, né, no manejo da lenha, dentro do sítio, da agricultura familiar, compreende esse conhecimento das espécies de lenha, das espécies de madeira, que podem estar sendo manejadas na mesma agrofloresta, né? Junto com a plantação de erva mate, a gente deixa muitas nativas crescerem, como o angico vermelho, que esse mesmo angico vermelho vai servir de lenha, né? Uma lenha muito poderosa, assim, calor. O mesmo branquilho, né? Mais manejável, do crescimento rápido, aí a gente inclui a uva do Japão, né? Hoje em dia está cheio de uva do Japão por aí, uma espécie invasora, e nesse aspecto da agrofloresta, ela pode ser manejada, né, com cuidado para que ela não se espalhe para zonas nativas. Só que isso já é meio que um caso consumado aí no norte, falando do norte do estado. Uva do Japão tem em toda parte. Então, quanto mais manejá-la, melhor, né? Mas vendo pelo lado que, como ela é exótica e cresce rápido, e é uma boa linha. A questão do carijo, então, inclui também essa questão da cultura, do lazer, né? Do potencial de trabalho coletivo. Tem a questão do conhecimento biodinâmico, né? Da época de poda, das luas, da mesma produção de mudas, de sementes do próprio lugar, né? E também plantas medicinais que podem estar sendo utilizadas aí
chimarrão, né, os jujos, como as mesmas ervas mate acabam crescendo trepadeiras nela. Por exemplo, a gente fez uma poda esses dias e a erva mate estava cheio de cipó mil homens, né? E a gente tirou a maior parte do cipó mil homens, mas um pouquinho ficou lá na erva. Então a gente sabe disso que um pouquinho do cipó mil homens é um baita remédio, né? É um depurativo do sangue. Muito bom, né? E aí tem agricultores aí que jogam um galho de guabiroba lá para secar junto, e depois vai secar isso e vai misturar no soque, né? Guabiroba aí é boa para reduzir colesterol, né? E a gente está falando então de um produto agroecológico, saudável, né? É um tônico aí para o corpo e para a mente, que agora está se dando bastante valor principalmente os europeus lá, né? Estão importando erva mate para produzir refrigerante, para fazer cerveja, e cosméticos e remédios, né? E é um alimento puro, né? Puro, né? Porque a gente não mistura plantas indesejadas e muito menos açúcar, né? A diferença do carijo eu vou fazer agora uma diferenciação do carijo com a indústria. Moisés, mais uns 5 minutinhos aí? Até porque tu tem um tempo aí teu, né? Tu tem que entregar o computador e tal. Sim. Isso, já estou terminando. Então, o carijo, na secagem de carijo, acaba pegando bastante fumaça. Isso depende da lenha, né? Se é uma lenha que a gente... o banquilho não dá muita fumaça, né? Então, cuidando do fogo ali com as condições adequadas, não vai pegar tanta fumaça, mas um pouco vai ter, né? Na erva artesanal vai ter fumaça. E é um elemento assim polêmico, porque existem pesquisas que dizem que o benzopireno é cancerígeno, que faz mal para a saúde. Na Europa tem limitação de 1 parte por milhão no consumo anual por pessoa. Mas é uma questão assim que falta muita pesquisa e na verdade, na sociedade se usam muitos outros produtos defumados por aí, né? Mesmo churrasco. Pega a fumaça da lenha, né, do carvão. Então, na verdade, soa mais, muitas vezes, a um limitante colocado pelas normas sanitárias do que realmente uma coisa que vai prejudicar a saúde, né? Sendo que a gente tem relatos aí de pessoas idosas que sempre tomaram o chimarrão do carijo, e, inclusive, no documentário do carijo, um agricultor cita o médico recomendando que fizesse a erva artesanal, porque a da indústria tinha açúcar, né? Para essa pessoa que tinha diabetes. E no caso da indústria, então falando por que é diferente a qualidade, na questão da indústria, a indústria como objetivo a produção massiva, ela mistura variedades, tanto talo roxo como talo amarelo, não respeita, em geral, épocas e luas. Ela vai misturar ervais nativos com ervas de monocultivos, que muitas vezes vão a químicos, e vai misturar aquelas de sáfias também. O sapeco é uma coisa que a gente tem observado, que o sapeco é deficitário, que os galhos passam muito rápido ali pelo sapecador da indústria. Então se diz que a erva fica meio crua, não fica ensapecada, como no sapeco manual. Tem justamente como usam variedades amargas, fala que eles colocam um pouquinho de açúcar para dar uma suavizada. E, por outro lado, tem muito pouca, ou tem menos fumaça, né? Vai ter menos fumaça na erva. Tá, então agora eu abro para vocês aí, para vocês fazerem os comentários, as perguntas. Tá legal? Obrigado, Moisés.
E já temos perguntas ali, tem o César do Uruguai aí que fez várias perguntas, isso é muito bom saber que essa apresentação ela é internacional, né? A gente sabe lá que no Uruguai tem erva mate também, né? Que ainda não tem, eu acho, escala comercial, mas eu já vi até em La Paloma um viveiro lá que tinha uma produção bem grande. César, bom, não sei se tu queres falar aqui, mas eu vi que tu tivesse algumas perguntas. Não sei se o Moisés consegue verificar no chat ali as perguntas que o César fez. Eu vou dar uma olhada agora. Eu não tinha visto ainda. Sim. Vamos lá. Eu até depois eu vou deixar na manga também alguma pergunta para ti, no sentido de que, bom, enquanto tu está lendo localizasse aí as perguntas do César, lá em cima? O nome de trabalho de mestrado é Carijos e Barbacoas no Rio Grande do Sul. Busca lá pelo Lume da URGS. Cocão como uso semelhante às de erva mate. O cocão é meio... Eu já botei na erva, eu já botei no chimarrão, cocão, ele é bem estimulante, né? Deve ser, né? Deve ser. Eu não sei sim. muito sobre isso. Tem uma espécie de cocão que é o Erythroxylum argentinum, que dá um gostinho interessante, né? Mas é bom a gente não exagerar, porque o coração pode bater muito acelerado, né? Enfim. Sim. Eu queria perguntar uma questão, Moisés, em relação, por exemplo, às cervejas, né? Que você tinha aquelas cervejas todas, era Polar, era Brahma, era outras coisas, Antártica, e daqui a pouco começou a aparecer diferentes tipos de cervejas artesanais. Tu achas que, do ponto de vista da produção de erva, no caso, a erva mate, como é o carijo, o barbacoa, outras formas, não se poderia incrementar, ou existiria uma perspectiva de incremento de, digamos assim, das pessoas apreciarem diferentes tipos de erva? Porque hoje, praticamente, o carijo não existe comercialmente, né? Mas não sei, o que tu acha de, a médio prazo, pelo menos, ser incrementado isso? Não, é possível, com certeza. Eu não saberia te dizer se atualmente o carijo conseguiria, em geral, a gente regularizar, registrar ele pela vigilância sanitária. Né? Não cheguei a verificar isso. Mas ele pode entrar em rotas turísticas, né? Que não tem ainda. Só tem rota turística para o Barbacoa, lá no Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves. A Carijo não tem nenhum registrado e nenhum em rota turística. Inclusive, a gente está pendente ainda de registrar pelo IFAM, porque isso a gente pode fazer também, de registrar o carijo de algumas famílias, né, como patrimônio imaterial. Isso é muito importante para a gente também dar mais base, mais fortaleza aí para a manutenção desse tipo de trabalho. E com certeza, vinculado a isso, dá para aliar vários tipos de produção, né? De cerveja, de outras coisas, né? Eu estou lendo aqui as perguntas do César ali, fala quantos quilos levará se podem gerar de erva. Isso num carijo, por exemplo, dá para fazer tranquilamente 100, 150 quilos de erva numa vez, né? Tá? Mas, ou seja, vai dependendo da oferta ali de erva mate, pode produzir 30, 40, 50, até 150 quilos. Um carijo, por exemplo, 2,5 metros por 2,5, digamos assim, né? 2,5 por 2. Tá? O Fred tem uma pergunta. Fred da UFPEL.
E pessoal, boa noite. Queria primeiro agradecer pela promoção. Aparece aí, Fred. Oi, tá possível? Tá aparecendo aí? Não estou te vendo. Mas enfim, tá. Então, pessoal, boa noite. Queria agradecer pela promoção do encontro aí, né? Eu fiquei sabendo pela REGA, pela Rede de Grupos de Agroecologia, né? Principalmente do Sul aqui do Brasil. E aí eu integro o GAE, né? O Grupo de Agricultura Ecológica da UFPEL. A minha pergunta ia ser bem nesse âmbito, né? Da questão da legalidade, né? Para poder validar na legislação o cultivo, né? A gente sabe que falta muita lei nesse âmbito, assim. Mas justamente vem de questionamento justamente porque a gente acha, né, e sabe que faltam políticas públicas para isso, mas justamente porque aqui em Pelotas a gente tem de 2 a 3 agricultores que estão iniciando esse trabalho de carijo, né, principalmente com o CAPA aqui de Pelotas. Então, basicamente, eles todos os anos eles zeram a venda deles, vendem tudo porque bomba bastante mesmo, né, eu acho que é um diferencial a erva de carijo, né, seja no blend do chimarrão, um chimarrão único com ela. Então, acho que talvez a saída seriam nessa, né? Neste âmbito de legalizar cada vez mais, né? Para poder virar algo turístico, mas também valorizando porque é um saber popular e cultural, né? Até o Capa aqui de Pelotas fez um vídeo, deve fazer uns 2 ou 3 anos, de uma carijada que uniu, né? Pomeranos, quilombolas e indígenas. Tem um vídeo muito legal, eu até posso lançar o link para vocês aqui no JITS também. Então, eu acho muito importante poder fomentar isso, né? Visto que o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem maior tipo de consumo, né? E como maneira aí de incentivar a preservação, né? Então, achei muito legal a promoção do evento. Ainda mais em agrofloresta, né? Com uma planta que vai bem em sombra. E no mais era isso, pessoal. Moisés, eu posso passar teu e-mail ali pro pessoal no chat? Pode passar, sim. Então, o César... eu posso responder perguntas posteriormente também, né? Claro. Paulo, posso fazer um comentário? Sim. Tá, eu não sei se vocês estão me vendo, eu liguei a câmera. Sim, Rogério, sim. Tá. Então, eu queria ir nessa linha que tu questionasse o Moisés, e também vi que ali no chat, eu acho que o Ilvandro, que certamente, provavelmente seja da Emater, envolvido com a erva mate também, colocando que tem um barbacoa já registrado. E não sei se com Moisés a gente chegou a comentar isso, aquela vez que a gente teve a oportunidade de participar da pesquisa de campo, né? Mas que são as questões da sociobiodiversidade como um todo, né? Essa coisa de conservação pelo uso vai ter que virar renda em algum momento, né? As pessoas não vão ficar só no aspecto mais da história ou da cultura, né? Com honrosas exceções. Mas se nós quiser bombar esse tipo de situação que tem a ver com conservação ambiental, as pessoas têm que ter a recompensa do seu esforço, né, traduzida em alguma renda. Aí eu acho que isso que tu falou do artesanal, do pequeno, das feiras, etc., aqui a gente chama de empurrar de baixo para cima, sabe? A gente não tem uma legislação que favoreça essas iniciativas, uma legislação sanitária, uma legislação tributária que não ajuda, a legislação ambiental, no momento, tu tem algumas pessoas sensíveis e que estão ajudando na certificação de áreas para exploração de produtos florestais, inclusive madeira, né, que é um tabu. Imaginem vocês, nós aqui na região do Fumo, tu tem permissão para tirar, não sei se até 30 metros cúbicos, não sei que tempo, de lenha nativa, mas aí tem uma cláusula lá que diz que não é para secar fumo. Mas a pergunta é, se já está liberado, se já está visto que não causou dano ambiental, que diferença vai fazer para aquela madeira onde ela vai ser queimada, entende? E aí isso só cria mais intransigência em relação à questão ambiental. Mas eu queria parabenizar, assim, me avise inventar dessas paradas aí, porque eu acho que esse Está congelada. Acho que o Rogério congelou. De qualquer maneira, olha só, tem o pessoal da SEMA, que é um pessoal bem atento a isso. Eu conheço um deles, técnico, Leonardo Ruth, talvez alguns de vocês conheçam. E o pessoal da SEMA está sempre atento. Também a Joana Bassi, que fez parte do GVC
há um tempo atrás, há uma década e meia atrás, ela era do GVC, hoje está na CIMA também. Eu acho que esse pessoal está muito atento a essas questões, eu acho que talvez conversando com eles em relação à possibilidade de uso de lenhas nativas também, acho que seria possível. Mas, claro, isso é toda uma questão que tem que ser acertada, até em termos de legislação também, né? Eu venho trazer também que tem situações, por exemplo, os Belés, né, a família Belé, que muitos de vocês conhecem, lá de Antônio Prado, com as frutas nativas, eles levaram tempo também para regularizar os seus produtos, mas, de certa maneira, lá no Ministério da Agricultura, eles conseguiram encontrar uma maneira de comercializar os produtos através de bebida, das frutas nativas, enfim. Claro que é um processo difícil, mas acho que tem que ir batendo nas portas até tentar obter essas certificações, né, essa legalização, porque é um absurdo que, infelizmente, hoje, para promover o uso da biodiversidade, seja tão complicado, enquanto que vender um agrotóxico é tão simples. Alguém mais aí para comentar? César, não sei se quer falar alguma coisa. César do Uruguai. Hola, ¿escuchan ahí? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por generar este espacio. Soy docente universitario acá en el Centro Universitario de la Región Este, pero soy del norte de Uruguay, yo soy de Tacuarembó, entonces me crié con la yerba mate en las quebradas del norte y siempre me llama la atención, soy matero también, estoy con el mate en la mano. Y bueno, y ahora como que empecé una prospección por acá, por el este del país, y ya he encontrado varias poblaciones silvestres de yerba mate. El tema que me interesa, bueno, soy botánico, pero me interesa un poco saber sobre las poblaciones naturales de yerba mate. Él hablaba del amargor, y eso es una correlación con la cafeína, ¿no? Con la concentración de cafeína. Entonces salir a mapear para saber las distintas variedades que tenemos de yerba mate silvestres en la sierra y poder saber dónde están esas poblaciones que son más amargas, menos amargas. Por ahí va mi interés en este momento, pero todo ese trabajo que presentaron de procesamiento, de empoderación alimentaria, eso estamos bastante lejos también acá en Uruguay, porque bueno, se nos perdió mucho esa cultura con la llegada de los españoles, ¿no? No tuvimos esa resistencia como tienen en Brasil y en Paraguay sobre la cultura guaraní. Pero igualmente quiero quedar a las órdenes con ustedes, el contacto, y después que mire un poco más este material que me pasaron, le escribo a Moisés. Me interesa el tema de las nativas, de la red de vivero, de conseguir huertos semilleros, de saber cómo nos podemos conectar espacialmente. Las especies comparten ambientes y no separaciones políticas ni de países, ¿no? Así que por ahí también creo que estamos en el mismo viaje de contribuir a una sociedad más justa, a un ambiente más saludable para todos y sobre todo cuidando la naturaleza. Bueno, muchas gracias. Muitas graças, César. Uma coisa que é importante, talvez, a gente manter contato depois, né? Nós fizemos um trabalho também com frutas nativas do Rio Grande do Sul e que depois a gente pode trocar ou deixar disponível para vocês também, e que nos surpreendeu a presença de 213 espécies de frutas nativas alimentícias. No Uruguai deve ter também talvez quase essa quantidade, né? E isso como é negligenciado, e as frutas nativas estão sendo usadas. A goiaba del país, né? A Aca seloviana está sendo usada na Nova Zelândia, na Colômbia, já chegou aqui, por exemplo, a última vez que eu vi em Porto Alegre, a Aca seloviana sendo vendida
no supermercado mais importante aqui, que é o Bourbon Zafari, foi por R$70 o quilo, faz 4 anos atrás. Sumiu e era uma produção da Colômbia, em que não tem um pé nativo. Então, e o araçá já foi para a Austrália, a cereja rio-grandense, que é Eugênia involucrata, também foi para os Estados Unidos. Os nossos butiá são chamadas de pindó palmo, né? São usadas em várias partes do mundo. A própria, o gerivá também tem uma fruta magnífica que pode ser usada para produção de uma série de produtos, de sucos, de geleias, como é o caso do butiá. Enfim, nós temos uma quantidade muito grande de produtos. É claro que ainda necessitam desenvolvimento de cadeias, né? O pessoal lá do CETAP Passo Fundo, o Alviro Longhi, eu não tive tempo de convidá-la, mas acho que a gente pode em algum outro momento também falar sobre o potencial das frutas nativas aqui, não só do Rio Grande do Sul, do Cone Sul, enfim. E é isso, eu acho que já entrando nos finalmente, porque o nosso teto aí está previsto para 19 horas, até porque o Moisés também tem... Tem uma pergunta, o Rodrigo ali quer fazer uma pergunta. Tá, beleza. Boa noite a todos. Eu queria agradecer ao Paulo pelo convite. Hoje a gente conversou, ele me mandou o link, né? Muito obrigado. Ao GVC também, né, por todo o trabalho, e para o Moisés, né, pela apresentação, né, desse todo o trabalho que ele vem desenvolvendo com a erva mate. Moisés, eu só queria te perguntar, não tomando muito do teu tempo, em questão assim da produção em pequenas propriedades, até que ponto é viável, assim, eu vi a tua experiência, né, que tu apresentou com teu pai, até que ponto a produção, né, em escala de pequenas propriedades estaria agregando valor, assim, em termos de renda anual. Tu teria como quantificar isso, assim, e que tamanho de propriedade tu acha que seria viável para manter esse tipo de produção? Então, eu respondo essa pergunta aí e já vou me retirando, né? Então, nessas... É viável para a agricultura familiar, pensando em que para a agricultura familiar o viável é ter a diversificação de produtos, né? Ela não vai trabalhar só com erva mate, mas pensando que na aptidão, né, no potencial da agricultura familiar é ter essa agrobiodiversidade, ter os sistemas agroflorestais, e isso acho que já desde, sei lá, 1 hectare, 2 até 20, 50, pode ter algo assim, né? Claro que 1 e 2 já é pouco, né? Digamos, ainda é bastante pouco para ter o próprio erval, né? E ter uma produção um pouco maior, mas desde aqueles que queiram fazer assim para o seu consumo já é possível. Mas assim, já a partir, digamos, vamos pensar aí de uns 5 hectares em diante, com certeza já é possível ter um mínimo de produção. Para isso, né, necessita ter os próprios ervais. Tendo um erval, por exemplo, já de 1 hectare, que seja, já consegue ter uma produção todo ano, né? Na verdade, a erva vai ser podada a cada 2 ou 3 anos. Então, você vai fazendo uma escala ali, de uma parte poda num ano e outra no outro ano, né? Mas isso depende, para a gente calcular a produção de erva, então depende da área que a gente tem de erva mate plantada. No nosso caso lá, a gente tem muito pouca erva ainda. A gente recém plantou mudas, aí tem um erval que dá mais ou menos, sei lá, 1/4, 1/3 de hectare, que recém teve a primeira poda. Então, a gente não tem ainda produção própria. A gente acaba pegando dos vizinhos, né? Acaba indo nos vizinhos, poda no mato, poda dos quintais, de ervais assim, remanescentes, de pés de erva, no caso, remanescentes. Nem são ervais, são árvores remanescentes, né? De lavoura, de mato. E a gente, por exemplo, esse ano
fizemos uns 4 a 5 secadas no Carijo, e digamos que nesse ano a gente produziu mais ou menos uns 200 a 250 quilos. Então, desses 250 quilos, tira a tua parte, né, para o teu consumo familiar, que, digamos, tu calcula aí 1 quilo por semana, 4 quilos mesmo, né, para ti. Mas então aí tu tem todo bastante. Para quem mora longe, 1 quilo dura muito mais. Tem que ter as cunhas pequenas. Nesse caso, sim. Mas aí tu vai ter um excedente aí que tu pode comercializar, né? Tu vai custar 10, 12 reais, ou dependendo do mercado, né? Mas eu pegando na média de 10, 12 reais, aí tu tem uma determinada renda, e 100 quilos de erva mate, por exemplo, que é, digamos, a produção muito pequena no ano, 100 quilos, tu pode aí tirar R$1.000, um salário no ano. Então, isso para a agricultura familiar, né, sendo um dos produtos a serem beneficiados e comercializados, com certeza agrega bastante valor à família, né? Pessoal, então eu me despeço, vou saindo aqui, agradeço aí ao convite e ter trocado essa ideia com vocês aí. Vamos conversando, depois eu respondo perguntas e troco os contatos. E vamos seguir aí, e aí tomara que a gente se encontre e faça umas carejadas aí, tá bom? Valeu aí. Certo, muito obrigado. Vai ter o som agora da Luana. A Luana vai continuar, vai fazer o fechamento. A gente agradece muito o pessoal aí. E então, muito obrigado, Moisés. Seguimos. Aqui a 2 semanas teremos mais um encontro. Provavelmente vai ser sobre a Jussara, tá? Mas... E aí, então, Luana, fica à vontade. Então, eu fiz uma música com um amigo meu lá da Bahia, que é sobre o Carijo, que eu me esqueci até disso, que o nome é Milonga da Saudade. Só que eu não toco ela no violão, porque foi ele que botou ela no violão. Mas eu vou cantar para vocês para finalizar. Eu não sei se eu coloco ela no celular ou se eu só canto ela. Espera aí, deixa eu fazer um teste. Acho que eu vou cantar só ela, porque senão não vai dar. Talvez vocês não escutem muito ela. Mas uma hora a gente vai lançar, daí vocês vão escutar ela. Desperta, madruga de inverno, chaleira a chiar, fogo na lenha a preparar o ritual que há de chegar, poncho a esquentar. Manhã de uma anciã, sair na serração, quero na sua visão, escura verde copa, folhas e galhos cortadas, depois sapecadas, juntas irão esquentar na fumaça da brasa, amargor realçar, uma prosa e roda para partilhar, medicina indígena, de papos afora, relembrando na memória um passado tão eterno, refeito de história, moída no pilão, na cuia quente bebida servir, acalenta o coração no primeiro gole a ingerir, mateando uma canção de viola, horas a seguir, memórias dali, Carijo, Guarani, memórias dali, viver Guarani. Pronto. Muito obrigado. Betina, queres falar também? Fazer um comentário? Então, muito obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada, Moisés, que já saiu também. Muito importante tudo isso, esses debates que
foram levantados. Eu deixei gravando aqui, então depois eu vou postar no YouTube e na página do Viveiro no Instagram. E essas perguntas que ficaram, daí vamos encaminhar para o Moisés e tentar obter uma resposta dele, ver se eu consigo encaixar no vídeo junto. Se não, também respondo por e-mail, alguma coisa assim, a gente vai se organizando. E a gente vai ter agora de 15 em 15 dias rodas como essa aqui, promovidas pelo Viveiro até o final do ano. Então, a próxima provavelmente vai ser sobre Jussara, né, Braque, com Rafa Panis. Depois também sobre saboaria e óleos essenciais nativos, com a Martina Ritter. Então, a gente vai convidando também pelos canais aí, e daí fiquem de olho e participem. Obrigada por estarem aqui. Valeu.